para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos numa vigília. Uma vigília é estar, como o nome diz, atento, esperando, vigilante, em atenção. É estar como uma sentinela, aguardando. A palavra de Deus muitas vezes fala sobre isso, sobre a sentinela, né? Sobre o atalaia, né? Esses nomes assim tão interessantes. Aquele que está atento, aquele que espera. Um vigia espera o dia amanhecer. Ele está, enquanto trabalha à noite, vigiando, guardando as coisas daquele de quem está pagando, no caso seu patrão. Ele espera o dia amanhecer para terminar o expediente, para voltar para casa, mas ele espera, alguma coisa ele espera. Espera que nada aconteça, que tudo seja em paz, mas ele espera. Uma vigília como essa, que é de Pentecostes, tem um objetivo, tem um alvo, uma meta. Nós aqui esperamos o Espírito Santo. Nós assim fazemos como os discípulos. Domingo passado nós celebramos a ascensão e antes de Jesus subir ao céu, ele dá ordens aos discípulos dizendo: permaneçam em Jerusalém, mas permaneçam rezando, permaneçam em oração. E assim eles ficaram. Passaram a semana praticamente rezando, esperando que a promessa se cumprisse, que vamos celebrar amanhã. Mas aqui Jesus, que no Evangelho fala, praticamente grita, proclama em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é aquele quem dá a água, e uma água viva, como ele assim falou para a samaritana. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque aquele que beber da minha água, dele jorrará uma fonte de água viva. E aqui ele repete: aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Aí se vai percebendo a própria ação do Espírito Santo em nossas vidas. O que o Espírito Santo de Deus realiza em nós. Na profecia de Ezequiel, em que o Senhor pede a Ezequiel que profetize sobre ossos ressequidos, ossos secos. E ele profetiza. E aqueles ossos vão retomando, né? Vão se articulando, vão tomando os nervos, os músculos, a carne, o sangue, tudo volta à pele. E depois insiste, profetiza, para que o Espírito sopre o hálito de vida. E assim acontece. É uma profecia, uma visão que Ezequiel tem, para Deus mostrando a ele como é que Israel se encontra. Israel se encontra assim, ressequidos. Uma nação que está seca. Uma nação que a sua vida, a vida desta nação depende do Espírito Santo. Porque é um povo escolhido, é o povo de Deus, é um povo consagrado. E para que eles possam caminhar, para que eles possam fazer a missão que eles foram chamados a viver e a fazer, precisa do Espírito Santo. A igreja, Israel praticamente prefigura a igreja. A missão da igreja sem o Espírito Santo não acontece. Nós vimos esse texto
justamente no comentário, que é um texto de Antenágoras, onde ele diz: sem o Espírito Santo, Deus está distante. O Cristo permanece no passado. O Evangelho, uma letra morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade, um poder. A missão, uma propaganda. O culto, um arcaísmo. E a ação moral, uma ação de escravos. Tudo isso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada acontece. Não anda, não caminha. É algo que se acabará logo. Sem o Espírito Santo seria como uma ideologia. Que começa, faz aquele barulho, mas depois as pessoas percebem que não tem fundamento nenhum. Mas, no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O Cristo ressuscitado está presente. O Evangelho se faz força no reino. A igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço. A liturgia é memorial e antecipação. E a ação humana, ou seja, a sua ação moral, ela se deifica, se diviniza. Com o Espírito Santo tudo se transforma. Por isso não é à toa que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque é Ele que comunica, que sopra sobre nós o Espírito Santo. E nós devemos pedir. Pedir: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo Criador, vem Creator Spiritus. Vem, renova o meu ser, renova a minha vida, renova a minha história. Tira-me dessa secura. Porque uma vez seco eu não ando no caminho, eu morro. Eu sou morto. Estou ressequido. Mas com o Espírito Santo a vida jorra em mim. Como ele coloca, né? Que jorrarão no seu interior rios de água viva. O Espírito Santo, que é a alma da igreja, e se vê, o livro dos Atos dos Apóstolos, se pode dizer que são os atos do Espírito Santo. Porque toda a ação da igreja é a ação do Espírito Santo, até hoje. Quando alguma coisa não vai, pode ter certeza, não é o Espírito Santo. Ali já é a vaidade humana, que trabalha e mais do que trabalha, atrapalha. Mas quando é o Espírito Santo agindo, as coisas ganham vida. A igreja caminha há mais de 2000 anos. E se pode dizer que ela caminha sob a ação do Espírito Santo. Porque se não fosse sob a ação do Espírito Santo, do jeito que nós somos, ela já teria acabado há muito tempo. Não sei, essa história que me contaram uma vez, não sei se ela é verídica, se é mais um conto, se é mais uma lenda, se é mais uma história só para contextualizar, mas que é bem interessante, né? Que na época de Napoleão, ele chegou para um cardeal, e ele estava, né, naquele auge de se expandir, de invadir, de conquistar e tudo mais. Ele diz: eu vou acabar com a igreja. O cardeal olhou para ele e disse: entra na fila, porque nós já até tentamos acabar com ela e não conseguimos. Né? O próprio cardeal, né? Entra na fila, isso é uma obra do Espírito Santo, você não vai conseguir. A igreja é uma obra do Espírito Santo. Ah, mas a igreja tem isso, tem aqueles erros, tem aquela situação. Os filhos da igreja que assim fizeram. Mas a igreja em si, ela é a esposa de Cristo. A igreja é justamente
a ação do Espírito de Cristo em nós e através de nós. Rios de água viva fluirão em nós. Por isso que nós devemos sempre, sempre, em todas as nossas ações, na igreja, e quando eu digo na igreja não é só dentro dela aqui, mas porque eu sou igreja, você, todos nós somos a igreja, em casa, no trabalho, em todo canto, porque somos cristãos e somos católicos, somos igreja. Todas as minhas ações eu devo pedir, vem Espírito Santo. Eu já devo acordar já pedindo, vem Espírito Santo. Ilumina os meus passos, inflame meu coração para te amar e te buscar. E se nós formos observar na história da igreja, a vida de tantos santos e santas da igreja eles eram impulsionados, eles eram animados pelo próprio Espírito Santo. Foi ontem, Ontem foi dia de São Filipe Neri, São Filipe Neri foi um homem que teve uma experiência com o Espírito Santo na vigília de Pentecostes. E a sua experiência foi tão forte que foi um fogo que entrou na sua vida, no seu coração, que tanto que quando foram fazer, depois de sua morte, foram ali fazer a autópsia, abriram lá, o coração tinha uma cauterização. A marca do fogo de Deus na sua vida. E um homem que realmente foi conduzido pelo Espírito Santo, evangelizava com uma alegria no coração, que é um dos frutos do Espírito, a alegria. São Paulo vai elencar na carta aos Gálatas os frutos do Espírito, que se contrasta com os frutos da carne, os frutos deste mundo. E ele vai dizer que os frutos do Espírito é a caridade, a bondade, a longanimidade, a alegria, a paz. Tudo isso são frutos, o que o Espírito Santo realmente faz na nossa vida. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho sono, não tenho nada, não tenho alegria. Peça o Espírito Santo de Deus. Que a primeira coisa que Ele vai fazer é te convencer do quanto Deus te ama. Porque a gente precisa se convencer muitas vezes dessa verdade na nossa vida. Deus me ama. E o Espírito Santo que vem e nos convence. E nos convence com toda a doçura, com toda a verdade, com toda a alegria. Ele age. E quando eu preciso realmente, e todos nós precisamos nos converter, é o Espírito Santo também que age assim, nos converte, muda nosso caminho. Quando eu estou tão obstinado no caminho daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira, o Espírito Santo vem e me convence e me tira dali. Quando o meu coração é duro, o Espírito Santo é aquele que verga o que é rígido. É aquele que lava o que está manchado, como tem uma oração, acredito que é de São João 23, lava o que está manchado, aquece o que é frio, rega o que está árido, cura o que está enfermo, verga o que é rígido. Tudo a ação do Espírito Santo em nós. E tudo isso acontece conosco. Muitas vezes estou árido, muitas vezes estou frio, muitas vezes estou desviado, muitas vezes estou com o coração duro, e só quem pode agir em mim é o Espírito Santo, e Ele age se eu pedir. Por isso, irmãos e irmãs, clamemos, peçamos mesmo nesta vigília, vinde Creator Spiritus, vinde Espírito Santo Criador, vem e renova a minha vida, renova a face da terra, renova a minha vida, porque não quero mais continuar como estou. Chega um ponto que a gente diz, meu Deus, eu queria mudar tanto, não quero continuar como eu sou. Esta é uma ação do Espírito Santo. Tenhamos a coragem de pedir.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.